Sabe aquela ferramenta de visualização que, assim, todo mundo conhece? O organograma. Claro. Aquele diagrama clássico, né? Com o CEO lá no topo, as caixinhas, as linhas descendo. O mapa de quem manda em quem. Exato. O mapa oficial da empresa, a estrutura formal. Sim, e olha, ele é ótimo para isso, para saber quem é seu chefe, a quem você se reporta, a estrutura. Uhum. Mas é aí que está o grande problema dele. O organograma te mostra a estrutura, mas ele não te conta a história do que realmente acontece no dia a dia. Ele é uma foto, né? É uma foto estática de um jogo que está em constante movimento. E para navegar no jogo de verdade, o jogo das alianças, das lealdades, dos interesses, dos medos, a gente precisa de um mapa completamente diferente. E essa diferença é crucial, certo? Porque a gente costuma pensar em trabalho como uma coisa técnica, Sim, que dá para desenhar num fluxograma. Naqueles, sabe, diagramas de pistas, onde cada departamento tem sua raia e a tarefa vai pulando de uma para outra. exato. E isso funciona super bem para trabalho técnico, para problemas que já têm uma solução conhecida, um passo a passo. Mas, Mas a liderança de verdade, aquela que importa, começa quando esse mapa já não serve mais. Começa quando o desafio é o que a gente chama de adaptativo. o que seria um desafio adaptativo? Exatamente. É um problema complexo, sem resposta pronta, que exige que as pessoas mudem suas atitudes, seus valores, até o jeito de trabalhar. E para esse tipo de desafio, usar um organograma é como tentar navegar numa cidade usando um mapa de outro país. Simplesmente não funciona. É por isso que hoje a gente vai mergulhar em uma ferramenta que foi feita exatamente para esse cenário. O mapa de partes interessadas. O famoso Stakeholder Map. Isso. E para não ficar só na teoria, vamos usar um exemplo prático. Imagina uma empresa querendo implementar um novo sistema de CRM. Ah, um clássico. Um clássico, né? Vendas está super animada com as novas funcionalidades, TI está de cabelo em pé com a integração e o financeiro só consegue pensar no custo gigantesco. É um desafio adaptativo puro. Totalmente. Então, nossa missão hoje é usar essa ferramenta para mapear esse caos aparente e, quem sabe, encontrar um caminho, ok? Então, vamos começar a desenhar esse mapa. A fonte que a gente analisou usa uma analogia que eu achei ótima para começar. Uma mesa de jantar. Sim, é perfeita. A gente começa com um grande círculo, que é a mesa. E só essa metáfora já muda tudo. Porque olha só, no centro da mesa, onde estaria o prato principal, a gente não coloca um chefe, não coloca um projeto. A gente coloca o desafio adaptativo. No nosso caso, seria... Implementar o novo CRM com sucesso. O foco sai da hierarquia, sabe? E vai direto para o problema que todos, em tese, estão ali para resolver. Certo. Com o desafio no centro, começamos a convidar as pessoas para a mesa. No nosso exemplo, quem sentaria aí? Bom, os óbvios primeiro, né? A gente coloca um círculo para a diretora de vendas, um para o gerente de TI e outro para o CFO, o diretor financeiro. Cada um é um participante, um stakeholder, sentado ao redor do desafio. A própria escolha de quem senta à mesa já é um ato de diagnóstico, então. Com certeza. Quem precisa estar nessa conversa para a coisa andar? E aquela pessoa que não tem cargo de chefia, mas que todo mundo escuta. Tipo aquele desenvolvedor sênior que, se não gostar da ideia, nada acontece. Nossa, ótima pergunta. Ou a vendedora estrela que a equipe inteira segue. Como eles entram nesse mapa? Essa pergunta vai no coração da limitação do organograma. Essas pessoas são os líderes informais. Elas podem não ter o cargo, mas elas têm poder e influência. Então elas entram na mesa. Com certeza. A gente coloca um círculo para elas na mesa também. O desenvolvedor sênior-chave ou a vendedora influente. O mapa de parte interessadas é um mapa de influência, não de cargos. Se a gente ignorar essas pessoas, o projeto já nasce fadado ao fracasso. Entendi. Então já temos a nossa mesa montada com os jogadores formais e informais. Agora a coisa começa a ficar mais complexa, né? Adicionando as camadas externas. Exatamente. Porque nenhum desses participantes chega na mesa sozinho. Eles trazem, tipo, fantasmas com eles. A fonte chama isso de grupos de interesse. E como a gente visualiza isso? A gente desenha esses grupos fora do círculo da mesa, mas conectados a quem eles representam.
Por exemplo, ligada à diretora de vendas, a gente teria os grupos equipe de vendas e talvez grandes clientes, que estão lá pressionando por um sistema melhor. Faz sentido. E para o gerente de TI? Ligado a ele, teríamos a equipe de infraestrutura, que, claro, está preocupada com a segurança e a estabilidade do sistema atual, e, quem sabe, o fornecedor do sistema antigo, com quem ele tem uma relação de anos. Ah, E para o CFO, o grupo de interesse óbvio é acionistas ou o conselho, que cobram controle de custos, né? O mapa começa a mostrar as forças invisíveis que puxam cada jogador em uma direção diferente. nossa! Então a diretora de vendas, na verdade, não está sozinha na mesa. Ela está trazendo a voz dos clientes e a pressão da equipe dela. Isso muda tudo. Muda completamente. E a partir daí, imagino, a gente começa a ver as alianças se formando. É o próximo passo natural. A fonte chama de facções. A gente literalmente desenha uma linha curva ou um oval para agrupar as pessoas que parecem estar alinhadas. No nosso caso do CRM, como ficaria? Bom, de cara, talvez a diretora de vendas e a vendedora influente formem uma facção clara, a facção da inovação. Elas querem um sistema novo para ontem. E do outro lado? Do outro lado, quem sabe, o CFO e o gerente de TI formem a facção da cautela. E olha, não porque eles são contra a mudança, mas porque seus grupos de interesse, acionistas, equipe de infraestrutura, os fazem priorizar estabilidade e controle de custos. E o desenvolvedor sênior? Onde ele fica? Ele pode estar no meio, talvez com uma lealdade dividida. Ele entende a necessidade técnica da mudança, mas também tem uma lealdade à equipe que construiu e mantém o sistema antigo. O mapa mostra essa tensão, sabe? Fica parecendo um mapa geopolítico da organização para aquele problema específico. Você não vê mais caixinhas e linhas. Você vê blocos de poder, alianças, territórios disputados. É uma ótima analogia. E é útil porque nos lembra que, em geopolítica, você não comanda os outros países. Você negocia com eles, você entende os interesses deles. É a mesma coisa aqui. Exatamente. Com esse mapa na mão, a gente para de pensar como eu convenço essas pessoas e começa a se perguntar coisas muito mais profundas. O mapa não é a resposta, ele é a ferramenta para fazer as perguntas certas. E que perguntas são essas? A fonte que a gente analisou sugere algumas que são bem poderosas. A primeira é: como cada grupo enxerga o trabalho a ser realizado? Essa é a base de tudo, porque a gente assume que o desafio no centro da mesa é o mesmo para todos, mas assim, Nunca é. Como assim? para a facção da inovação, o CRM novo significa crescimento, conquistar mercado, bater a concorrência. Para a facção da cautela, o mesmo projeto significa risco, custo altíssimo, ameaça à estabilidade do sistema. Eles não estão nem falando da mesma coisa. Não estão. Enquanto o líder não entender que existem múltiplas realidades ali na mesa, qualquer tentativa de comunicação vai falhar miseravelmente. Faz todo sentido. A segunda pergunta mergulha ainda mais fundo. Quais são os valores de cada facção? Isso vai além do objetivo de negócio, né? Sim, aqui a gente entra no campo do que é realmente importante para esses grupos. A facção da diretora de vendas talvez valorize agilidade, pioneirismo, foco no cliente. E a outra facção? A facção do CFO e do gerente de TI talvez valorize previsibilidade, segurança, responsabilidade fiscal. Esses valores não são bons ou ruins, eles apenas são. E muitas vezes o conflito que parece ser sobre escolha de um software é, na verdade, um choque de valores fundamentais. Um quer correr, o outro quer andar com segurança. E só de reconhecer isso já é um passo gigantesco. A terceira pergunta que a fonte traz é a que eu achei mais impactante, talvez a mais humana. Quais são as perdas potenciais para cada um? Essa é a pergunta que a maioria dos líderes tem medo de fazer. A gente é treinado para focar nos ganhos, no futuro brilhante, né? Sim. Mas a verdade é que as pessoas não resistem à mudança, elas resistem à perda. E mudanças adaptativas sempre envolvem perdas para alguém. Mas espera aí, isso de perdas potenciais não soa um pouco negativo? Um líder não deveria focar nos benefícios para motivar as pessoas, em vez de focar no que elas podem perder? Essa é uma questão excelente, porque parece contraintuitivo. Mas ignorar a perda é como o médico ignorar a dor do paciente. Você não pode curar o que não reconhece.
Certo. Pensa no nosso exemplo do CRM. Para a equipe de TI que domina o sistema antigo, o sistema novo representa a perda de competência, de status como os especialistas. Eles deixam de ser os donos do conhecimento. Exato. Para o gerente de TI, pode ser a perda de controle sobre a arquitetura da empresa. Para o CFO, a perda de um orçamento previsível. Para a diretora de vendas, a perda de momentum se o projeto atrasar. Entendi. Só quando a gente nomeia essas perdas em voz alta é que podemos começar a pensar em como mitigá-las, em como honrar o passado e ajudar as pessoas a atravessar essa ponte. Focar só nos ganhos soa como propaganda para quem está com medo de perder algo real. Entendi. É sobre ter empatia pela dificuldade da mudança. E a última pergunta conecta tudo isso. Quais são as lealdades em jogo? Exato. Essa pergunta expõe o mapa de poder real. O desenvolvedor sênior tem uma lealdade técnica ao projeto, mas também uma lealdade pessoal à sua equipe. O gerente de TI tem uma lealdade de anos ao fornecedor antigo. A diretora de vendas à equipe dela. Sim, a promessa que fez à sua equipe de que teriam ferramentas melhores. E frequentemente essas lealdades são muito mais fortes do que a lealdade abstrata à empresa ou ao projeto. Entender para quem o coração de cada um bate é entender o que realmente os move. E a fonte diz que esse mapa não é algo que se faz uma vez e pronto. É um processo contínuo, né? Sem dúvida, o mapa é um documento vivo. Ele é um reflexo do seu entendimento do sistema. Eu já vi projetos brilhantes morrerem porque ninguém parou para mapear isso. Sério? Tinha uma facção nos bastidores, totalmente invisível no organograma, que minou todo o processo porque eles iam perder o controle sobre uma ferramenta antiga. Se o líder daquele projeto tivesse desenhado um mapa, mesmo que simples, ele teria visto a ameaça. Uau! Quanto mais você conversa com as pessoas, observa as reuniões e entende as dinâmicas, mais o seu mapa fica rico e preciso. Ele cresce junto com a sua capacidade de liderar. Resumindo a ideia central, então, enquanto o organograma é um mapa do território formal, das estruturas, o mapa de partes interessadas é o mapa do território humano, das dinâmicas, do poder e das lealdades que definem os desafios de verdade. Perfeitamente resumido. E é por isso que o valor dele é imenso. Não é sobre fazer um desenho bonito na parede. É sobre a clareza de pensamento que o processo te força a ter. Sim. Ele te tira do modo resolver problema técnico e te coloca no modo compreender sistema humano. Ele te ajuda a ver o porquê por trás dos conflitos, das resistências. Ele revela a complexidade que, muitas vezes, a gente prefere ignorar porque é mais fácil fingir que um bom plano e um cronograma resolvem tudo. É uma mudança de perspectiva brutal, né? Do quem faz o quê pro porquê as coisas acontecem dessa forma. Exatamente. E quando você torna essas dinâmicas visíveis, você ganha uma capacidade completamente nova de entrever. Não mais com ordens ou processos, mas com perguntas, com empatia, construindo pontes entre as facções. Você passa de gerente de projeto para um verdadeiro arquiteto social. Muito bom. O que me leva a um pensamento final, na verdade. A gente viu como o mapa é uma ferramenta de diagnóstico poderosa para entender o sistema como ele é. Ele te mostra o campo de batalha, as alianças, as tensões. Mas a verdadeira maestria da liderança talvez esteja no próximo passo. Fica a pergunta para reflexão. Uma vez que o mapa revela as facções e lealdades existentes, como o líder poderia usá-lo não apenas para navegar no sistema, mas para ativamente redesenhar o próprio mapa? Como usar essa clareza para construir novas alianças, criar pontes entre grupos que se opunham e, no fim, transformar a geografia política do desafio?